Olá! Vamos começar nossa aula online utilizando a ferramenta Prezi de apresentação. A aula de hoje vai tratar do andamento do ensino da arte através dos tempos. Como assim? Como que se deu o ensino da arte na história? Nós temos muitos períodos históricos, obviamente não sabemos de tudo o que se passou, mas algumas coisas a gente consegue inferir de acordo com as informações que nós temos. Então, como que o pessoal da pré-história ensinava arte uns para os outros? Não tinha escola, não tinha papel, não tinha livro, não tinha caneta. O que eles faziam? Quem desenhava nas cavernas, fazia escultura, dançava ou exercia qualquer outro tipo de atividade artística, certamente transmitia isso para os seus as pessoas membros da sua comunidade, né, por meio da tradição oral, falando ou mostrando, demonstrando, né, gesticulando, e assim os conhecimentos eram passados de geração para geração. Nós temos, depois da pré-história, a Idade Antiga. Lógico que houve uma transição, não é? Com todas essas culturas. Nós temos também um mundo muito vasto, mas nós costumamos focalizar algumas culturas específicas, né? No caso aqui, eu escolhi da base da arte ocidental, a arte egípcia, grega e romana, muito embora eu também mencione algo sobre a cultura da China da antiguidade. Então, do mesmo modo como foi com a pré-história, na Idade Antiga a tradição oral ela exerceu um papel muito importante, principalmente porque a escola ainda não era uma instituição muito firme naqueles tempos. Apesar de algumas culturas terem escolas, né? Na Grécia, por exemplo, nós tínhamos tendas onde as pessoas aprendiam, tinham professores ensinando, mestres, né, ensinando seus discípulos. A escola ainda não era essa instituição que nós conhecemos hoje. Então, a tradição oral, principalmente para o ensino das artes, ela foi muito importante. Mas, na Idade Antiga, nós já tínhamos formas de registrar instruções, né, no papiro, na argila, ou até mesmo em artefatos de couro, não é? As pessoas escreviam e deixavam seus registros, então os aprendizes poderiam consultar essas referências. Como que se deu o aprendizado das artes no Egito Antigo, não é? Nós temos as pinturas nas paredes das tumbas, muitos objetos artísticos eram feitos, esculturas. Tradicionalmente, as pessoas que praticavam essas artes, elas ensinavam seus aprendizes numa relação mesmo de mestre e discípulo. Pouca coisa era passada por outra via que não fosse a tradição oral. Por quê? O ensino no Egito Antigo, ele era um privilégio dos filhos dos faraós, dos nobres e dos militares. E os artistas, eles normalmente não se encontravam dentro dessas castas, né, dessas comunidades, né, de nobres, militares ou dos filhos do faraó. Então o artista ele ensinava a sua obra para o outro artista, né, o seu discípulo, fosse ele da sua família ou não, diretamente. Enquanto as pessoas que tinham acesso ao ensino, elas aprendiam a ler, aprendiam a contar, aprendiam outras coisas que não necessariamente as artes. Até porque nós vamos ver que nesses tempos e um pouco mais à frente, as artes não eram consideradas atividades que a nobreza deveria exercer. Na Grécia Antiga, a educação era um privilégio masculino, não é? Os homens aprendiam a ler, a contar em tendas e praças onde os professores ensinavam, e as artes elas estavam incluídas nesses aprendizados. Eles aprendiam música, aprendiam poesia, e os gregos antigos consideravam que toda a educação, para ser completa, ela necessitava de atividades físicas. Então, a dança ela fazia parte. Não é? Se você consulta alguns livros da Grécia Antiga, você vai ver
que a dança ela era considerada uma parte importante do aprendizado do ser humano. Infelizmente, as mulheres elas aprendiam apenas trabalhos domésticos. Enfim, né? Na Roma Antiga, o mesmo ocorria, as meninas aprendiam os trabalhos domésticos. A diferença entre Roma e Grécia é que não havia escolas, né, nas tendas e nas praças. Quem era responsável pelo ensino eram os pais. O pai ensinava o menino a ler, contar, escrever e lutar, andar a cavalo, enquanto as meninas aprendiam com as mães os trabalhos domésticos. Era assim que acontecia. É só na República da Grécia, Roma Antiga, no advento da República, que os primeiros professores aparecem com salários muito baixos. Aí eu peguei um pouquinho da China para a gente ter uma noção, apesar de que nós sabemos que costumeiramente os estudos sobre arte e educação eles focalizam o Ocidente, já que nós somos ocidentais, mas eu acho importante falar sobre a China. É um local que até hoje o corpo em movimento faz parte da educação. Na antiguidade isso já acontecia. O ensino, os professores eram sacerdotes, então existia uma relação entre ensino e religião. E havia uma preparação do corpo e da mente para os segredos do universo. Os professores utilizavam textos muito antigos para fazer esses ensinamentos. Um dos mestres mais famosos foi Confúcio, e o que ele costumava fazer? Ele levava seus discípulos para caminhar, para ir às montanhas, e lá eles estudavam astrologia, leis, economia, filosofia e artes marciais. Destaco isso, né, para dizer que até hoje o ensino da educação básica, as crianças nas escolas, elas estão o tempo inteiro praticando atividades físicas. Quem tiver a oportunidade de ver algum documentário sobre isso vai ficar encantado. E aí nós chegamos na Idade Média e no Renascimento, olhando muito para a nossa história, que vem, não é, dessa tradição europeia de focalizar de forma eurocêntrica, que muitas pessoas criticam, que nós deixamos de fora outros temas, mas também nosso curso ele é curto, então a gente vai focalizar nisso, né, nos períodos, né, históricos da Idade Média e Renascimento, que é um período também imenso. E para tratar disso, o que eu pego? Eu peguei um artigo deste livro. Que livro é esse? Esse livro ele é uma organização de vários artigos diferentes realizado por Ana May Barbosa, uma pessoa, né, uma autora, uma artista, uma arte educadora muito importante do cenário brasileiro. Ela junta nesse livro Arte e Educação Contemporânea, Consonâncias Internacionais, vários autores. Eu escolhi um desses artigos, que é desse autor Brent Wilson, Mudando Conceitos da Criação Artística, 500 anos de arte e educação para crianças, né? Entre várias outras coisas que o autor aborda, ele vai falar dessa transição, né, de como a arte foi ensinada e como ela era encarada na Idade Média e no Renascimento. Então, ele pega, o interessante desse autor é que ele vai trabalhando esses conceitos, né, com a leitura de obras artísticas do período. Então, o primeiro quadro que ele pega é do Jean Paul Lomaso, né, é um quadro importante para mostrar uma transição que ocorreu entre Idade Média e Renascimento. Então, o que elas têm em comum, essas épocas, né? Na Idade Média e no Renascimento, o ensino da arte, ela se dava ainda nessa relação mestre-discípulo que ocorreu também muito na Idade Antiga e, óbvio, na pré-história, não é? A diferença é que, além do mestre, eles passam a contar com o apoio de um deus, que até a Idade Média, esse deus era Mercúrio, um deus, né, muito habilidoso
com as mãos, né? Ele era muito criativo, tinha destreza e habilidades físicas. Isso quer dizer o quê? Até essa época, a arte era considerada algo que só as mãos faziam. E o aprendizado, ele se dava também num processo de imitação, né, de cópia. O estudante, ele repetia o que o mestre fazia, não era estimulado criativamente, não tinha não se dava foco para que o estudante criasse, desenvolvesse sua própria criatividade, não é? A prática também artística, ela continuava sendo desvalorizada. Mas, entre 1565 e 1570, o conceito de arte se modifica e o autor, ele utiliza essa obra para representar essa mudança. Além do deus Mercúrio, outros deuses passam a fazer parte do processo de aprendizado do estudante de artes. A imagem não ajuda muito, mas se vocês estivessem olhando isso aqui com mais nitidez, dá para ver que há uma escada onde o aprendiz de artista vai subindo e outros deuses, né, temos Baco, Minerva, vão acompanhando essa trajetória, indicando então que as artes já estão sendo vistas como algo que vai além das mãos. Utiliza também a sabedoria, a intuição e uma série de outras habilidades, né, do aprendiz, do artista como um todo. Chegamos ao modernismo, levando em conta o mesmo autor. Ele traz uma outra obra de Courbet. Nessa obra desse pintor, ele mostra alguns colegas dele artistas com um garotinho aos pés desses colegas do mundo artístico pintando. E de acordo com o Wilson, né, o autor, isso simboliza que a criança passa a ser vista com outros olhos, como se ela passasse a ter um pouco mais de valor nessa cultura das artes. Apesar dessa alegoria ter sido desenvolvida há tanto tempo atrás, é só em 1936 que a valorização das crianças e do ensino, no ensino e na criação artística começa a ficar mais forte. Os artistas estavam buscando novas formas de trabalhar as artes. E aí eles viram as crianças pintando tão espontâneas e aquele frescor, né, a criatividade ali efervescente. Começaram a dizer que era nas crianças que as artes tinham que se inspirar. Vai haver também uma tendência a deixar que o ensino das artes seja o mais espontâneo possível, sem muitas regras, sem que a criança seja muito direcionada para que ela não perca a criatividade. Parece a crença, inclusive, de que o professor ele pode atrapalhar o desenvolvimento artístico das crianças. Isso vem muito no século XX, ainda ocorre hoje em dia, temos muitas crenças nesse sentido, de que algumas crianças, se forem espontâneas e tiverem uma criatividade, né, pungente, que um ensino formal pode sufocar essa criatividade, e são temas para debate que nós podemos fazer ao vivo, enfim. Eu tirei do livro também algumas crenças compartilhadas da arte moderna em relação à arte infantil. Então, a crença número 1 seria de que a arte surgiu de fontes individuais intrínsecas, ou seja, quando ela surgiu, ela veio de alguém, né, que brotou dessa pessoa, e aí a influência de alguém para ensinar seria uma coisa negativa. A arte deveria exprimir um sentimento sobre algo mais do que a superficial aparência exterior. Então, aquela tendência à imitação, à cópia, à repetição, ela passa a ser substituída por uma necessidade de expressão de sentimentos. A forma e a abstração eram o novo ideal, então os artistas de todas as áreas, né, começam a querer abstrair formas e
Então, vou dar um exemplo aqui. Na dança, enquanto antes do modernismo a dança muitas vezes representava figuras, você via um cisne dançando, os novos artistas, os artistas de vanguarda do modernismo, começam a buscar formas que não tenham necessariamente um símbolo, um significado, mas que sejam abstratas, né? Isso é uma tendência muito relacionada ao modernismo. A arte das crianças e dos povos tribais forneceram um modelo de criatividade livre e primitiva. Temos que ter cuidado com esse conceito, vem do livro, não é meu, não sou eu que estou dizendo, mas era uma crença compartilhada pelos modernistas, de que crianças e tribos tinham uma arte que era orgânica, né, primitiva, e de alguma forma nós sabemos que esse conceito de primitivo está equivocado, enfim, também é uma coisa a ser discutida. Mas a ideia que eles tinham é que tanto as crianças como as tribos forneciam modelos para a criatividade que eles buscavam. Todas as convenções artísticas anteriores, pelo menos a variedade do Ocidente, deveriam ser evitadas, e aí todos passam a ter a obrigação de inventar algo novo. Eu não sei se vocês têm, quem é artista aqui, né, tem essa sensação de que até hoje nós temos essa cobrança, de que se nós formos criar, nós temos a obrigação de criar algo novo que não tenha sido inspirado em coisa nenhuma do passado. Então, isso é uma tendência moderna que nos acompanha até hoje, e as convenções anteriores elas têm que ser abandonadas, isso para que a sua criatividade floresça. E o crescimento artístico não viria da educação formal, mas da energia orgânica e natural. Então, sobre isso nós já falamos um pouco, dá para compreender. E aí o autor nos traz essa questão, pós-modernismo. O que seria isso? Quais seriam as tendências para o futuro? Como será o ensino pós-moderno? E aí ele destaca que os artistas pop rejeitam o modernismo quando eles se recusam a trabalhar por meio da expressão. Eles não querem mais exprimir sentimentos ou quaisquer outras coisas internas. Eles simplesmente pegam alguma coisa que já existe e recriam. Quem aqui já viu aquela obra famosa, né, da pop art, do Andy Warhol, onde ele pega uma foto da Marilyn Monroe e transforma em várias, né, pinturas diferentes, com cores diferentes. Isso é um exemplo de pop art, de que eles vão recorrer a algo da cultura, né, algo banal, trivial, cultural, para recriar aquilo que eles desejam. E com aquilo o artista não está expressando um sentimento, não está buscando uma força interna, mas ele recorre a um repertório que já existe. O autor também define o pós-modernismo de acordo com o que ele enxerga como sendo o conjunto de obras pós-modernas. Esse autor ele diz que o pós-modernismo ele se parece mais com um estado de espírito do que necessariamente com uma tendência artística, um estilo fechado ou uma nova filosofia. Seria mais uma atitude, né? O pós-modernismo está numa forma de ver a vida, encarar ou de se comportar, do que necessariamente define uma estrutura fechada. E aí ele traz, né, as questões sobre o ensino da arte nesse contexto. E ele diz que o ensino da arte no pós-modernismo, ele vai ter características do modernismo e dessas novas atitudes pós-modernas, né, a contemporaneidade. E que o ensino, para que ele tenha relevância, ele deveria focalizar em obras de repertório que tenham relevância cultural e regional. Então, eu gostaria de fazer um exercício aqui de raciocínio com vocês, de quais seriam essas obras. Nós temos um desafio muito grande quando a gente ensina dança, que obras do repertório da dança são relevantes para a nossa cultura, para a nossa região, as pessoas que estão no DF ou as que são de outras regiões do país.
já tivemos época em que era muito mais difícil encontrar danças registradas. Hoje nós temos o YouTube, nós temos vários registros em DVD disponíveis. Basta que nós tenhamos consciência dessa relevância e busquemos evitar essa tendência a só valorizar aquilo que está na mídia, né? É importante pensar em obras que sejam locais e que tenham importância para a nossa cultura. Enfim, é bom também integrar as outras artes e ter essa mesma consciência. Eu vou deixar uma tarefa para vocês relacionada a essa apresentação. Eu vou querer que vocês escrevam um texto curto, de uma página. Quem quiser escrever um pouco mais não tem problema. E nesse texto eu quero que vocês me contem como que foi o ensino de artes de vocês na educação básica, no ensino fundamental, no ensino médio. Como que essa educação aconteceu? A que obras vocês tiveram acesso? Como foi esse ensino, né? O que vocês aprenderam a fazer, produzir em termos artísticos? Esse texto ele vale um ponto e será confirmação de presença nessa aula. Eu peço que vocês enviem para cintiaifb@gmail.com e eu vou responder com as minhas considerações e o seu ponto. Aqui estão as referências, né, do texto que eu trouxe aqui, que é deste livro. Nós temos várias cópias dele na biblioteca do Instituto Federal, então vocês podem pegar, se quiserem ler, conferir o artigo inteiro. Ele não é muito comprido, né? Você vê aqui da página 81 a 97. E eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula à distância. E quando estivermos ao vivo, poderemos conversar mais sobre esse tema.